Toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra à sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perverso, de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Analisá-lo é devassar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore várias causas difíceis de ser identificadas, porque específicas, mantendo o comportamento, por sua vez, mais danoso, mais credor de correção e censura do que aquele que no seu próximo pretende punir. Mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável noutrem, por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns e outros muito mais perturbadores. Estudiosos modernos das propostas neotestamentárias, examinando o texto em epígrafe sob a ótica de uma teologia mais compatível com os avanços da psicologia profunda, situam-no entre aqueles que são denominados como os discursos da ira proferidos por Jesus, dentre os quais estão as lamentações a respeito de todos que consideravam a Boa Nova e foram chamados de ais. Ai de vós, escribas e fariseus, etc. Esses severos alertas traduzem as reações do homem Jesus tomado pela ira santa, aquela que reflete a sua natureza humana, sem qualquer laivo, no entanto, de ressentimento ou ódio, de menosprezo ou desconsideração pelos indivíduos incursos nas suas austeras palavras. Ressaltam, isto sim, a grandeza da sua masculinidade enérgica, que não se detinha diante dos comprometimentos pusilânimes e sofistas, irônicos e perversos, a fim de despertar-lhes as consciências adormecidas, cindindo a sombra neles predominante por intermédio da austeridade, do chamamento ao dever, ao conhecimento de si mesmos e a reflexões em torno dos seus limites, de forma que se transformassem em terapia saudável, auxiliando-os em futuros comportamentos. Era também a maneira vigorosa para dissipar a sombra coletiva que pairava sobre todo o povo vitimado pela predominância do desconhecimento de sua realidade essencial. Não poucas vezes, Jesus foi convidado a enfrentar esses tecelões da injúria e da desdita alheia, caracterizados pela sordidez da hipocrisia sem disfarce, na qual ocultavam os seus sentimentos reais, sempre prontos para acusar, desferindo golpes impiedosos contra todos aqueles que lhes estivessem sob a injunção da observação perversa. Hábeis na arte de dissimular as desditas interiores, especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. É sempre esse o mecanismo oculto que tipifica o acusador quanto mais, o justiçador dos outros, o vigia dos deslizes das demais pessoas. Sentindo-se falidos interiormente, por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma, revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projeta aquilo que detestam em si próprios. Os fariseus celebrizaram-se por essa capacidade sórdida, buscando equipar-se de conhecimentos na Torá e nos demais livros sagrados,
como se todas as obras de libertação humana igualmente não merecessem o direito de ser também sagradas, para melhor se miscuírem na observação dos atos que diziam respeito ao próximo, formalistas e ríspidos, não obstante, interiormente como um sepulcro, todo podridão, conforme acentuou Jesus em ocasião própria. Ainda permanece essa conduta soez em todos os segmentos da sociedade, particularmente nos grupamentos religiosos, nos quais aqueles que se sentem incapazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral tornam-se agudos vigias dos irmãos que os ultrapassam e não merecem perdão por estarem libertando-se da sombra que eles ainda sequer identificaram.